Oi. Oi. Boa noite, igreja. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez. Como é bom termos momentos como esse, de comunhão, de louvar o Senhor. Ontem estava lá em Benedito, assim como muitos irmãos. Como é bom podermos ver a obra que Deus está fazendo, como o Evangelho está frutificando em outros lugares. E isso é resultado do seu trabalho também, da sua oração, da sua dedicação, do seu serviço, das suas contribuições. Então precisamos estar unidos se queremos ver o reino de Deus crescer no mundo, queremos ver as pessoas alcançadas, transformadas. E hoje eu queria falar com vocês sobre um texto muito conhecido da palavra de Deus, a parábola do semeador. Ela está nos 3 evangelhos, mas eu quero ler o texto que está em Mateus 13. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 23. Mateus, capítulo 13. Amém? Não, amém? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais prevalecerão. Jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque pelo Teu Espírito nós temos a revelação, o pleno entendimento do Teu Evangelho, Senhor. Nós ouvimos, nós entendemos. O Senhor pode agir em nossas vidas. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. O Senhor fale comigo. O Senhor fale com cada um que está aqui. É por isso que nós viemos, porque nós queremos ouvir a Tua voz, entender, ó Deus, a Tua palavra, ser edificados, ó Deus, ser fortalecidos com ela. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir este momento, assim como Ele teve liberdade para conduzir os outros deste culto. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus costumava ensinar algumas verdades ao povo por meio de parábola. Parábola a gente pode dizer que é um relato ilustrativo. Jesus costumava explicar uma parábola, usar uma parábola, para explicar um princípio espiritual através de uma situação comum ao dia a dia das pessoas. Naquele tempo era muito comum as pessoas plantarem seu próprio alimento. E Jesus, quando fala de semear, ele fala de algo que é comum àqueles homens e àquela multidão que estava ouvindo eles. Entretanto, algumas parábolas que Jesus contava, ela tinha um objetivo diferente, ou ela tinha um sentido diferente para umas pessoas e para outras. E essa parábola do semeador é uma delas. Jesus, entre os ouvintes de Jesus, eles tinham dois tipos de ouvinte. Tinha aqueles que ouviam as palavras de Jesus, creram em Jesus, mesmo não entendendo tudo o que estava acontecendo, ou tudo o que aquilo significava. Eles olhavam para Jesus, para o que ele fazia, para a sabedoria que ele tinha, e eles criam, quanto que eles acreditavam em tudo, ainda naquilo que eles não entendiam plenamente. E isso acontece com a gente hoje também, né? Por mais que nós estudemos a palavra, tem coisas que ainda fogem ao nosso entendimento. Tem coisas que nós não entendemos plenamente. Se eu perguntar a você como será que vai ser no céu, a gente pode ter uma ideia, mas nós não temos uma completa revelação do que vai acontecer lá, do como será lá. Mas nós acreditamos. E esse era um tipo de ouvinte de Jesus, que não entendiam tudo, mas criam em Jesus. Só que havia um outro tipo de ouvinte, aquelas pessoas que se recusavam a aceitar Jesus e por isso endureciam o seu coração. Embora a vida de Jesus, as profecias que se cumpriram através da vida de Jesus, os milagres e tudo que ele fazia, deixava claro que Jesus era sim o Messias, existiam pessoas que rejeitavam essa verdade, a verdade evidente de que Jesus era o Messias. Por isso Jesus começou a falar por meio de parábolas. E não era para todas as pessoas que ele explicava as parábolas. Muitos ouviam e talvez ficava até mais confuso para aquelas pessoas, e elas não entendiam o que Jesus queria dizer. O exemplo da parábola do semeador é interessante, porque Jesus falou que um homem saía a semear e que dependendo do solo, nascia a planta, sufocava a planta, outras a planta frutificava muito, e as pessoas talvez ficaram ouvindo Jesus falando aquilo e se perguntaram assim, o que isso quer dizer? Mas aos discípulos, aos mais próximos, aqueles que criam realmente, Jesus dava a eles o entendimento e a interpretação das parábolas. Mas as pessoas que recusavam reconhecer ele e endureciam o seu coração, essas não entendiam nada. E é interessante você pensar sobre isso, porque você pode dizer, então isso quer dizer que Jesus queria confundir a mente das pessoas? Aí Jesus, no texto que a gente leu, lá no versículo 15, ele diz exatamente isso.
pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Os seus ouvidos ouvem com má vontade, fecham os seus olhos. Jesus diz: para aqueles que me rejeitarem, que não criam na minha palavra, esses não vão entender nada. A mensagem que eu trago do reino de Deus não vai fazer sentido, vai parecer loucura. E ainda hoje é assim, né? Para algumas pessoas, ser cristão, fazer o que fazemos, é loucura, não faz sentido. Porque essas pessoas estão com o coração insensível, os olhos fechados. E aí Jesus continua no versículo 15 dizendo assim: se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quando eu e você abrimos nosso coração para receber a palavra de Deus nas nossas vidas, nós temos do Senhor a revelação que nós precisamos para viver a vida cristã. Mas quando alguém resolve, decide que não quer ouvir essa mensagem, que não quer acreditar nessa palavra, tudo que for falado para ela não vai fazer nenhum sentido, porque ela escolheu fazer isso. Mas o que esse versículo também diz é que somente quando nós tornamos nosso coração aberto à mensagem, nossos ouvidos atentos e nossos olhos também, podemos ser curados por Deus. É somente quando nós fazemos isso que nós podemos ser curados por Deus. A dureza do nosso coração é o que nos separa da cura em nossas vidas. Jesus explica, eu queria dar esse contexto para você entender um pouco porque Jesus usava parábolas, qual era o propósito dela. Mas voltando à parábola do semeador, ainda cabe algumas explicações sobre ela. Primeiro, a semente. O que significa a semente nessa parábola? A semente é a palavra de Deus. Em Lucas 8:11 diz isso, que a semente é a mensagem de Deus. E o semeador, quem é o semeador? Em primeiro lugar, ou naquele contexto, o semeador era Jesus Cristo. Era ele que estava trazendo a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas. Mas o semeador é toda aquela pessoa que resolva proclamar a mensagem do reino de Cristo. Quando você semeia, prega, ensina a palavra de Deus, você está se tornando um semeador, como nessa parábola. E assim como acontece com as sementes nos solos, existem pessoas que recebem, que acolhem a mensagem que você leva para ela. Existem pessoas que se empolgam com essa mensagem, mas existem também pessoas que rejeitam e recusam essa mensagem. Algumas pessoas têm ódio da palavra de Deus e daqueles que carregam o mensageiro dessa palavra. Essa parábola mostra que isso é mais do que normal, infelizmente. A semente é a palavra de Deus, o semeador, o filho do homem, ou qualquer um que proclama a mensagem do reino, e o terreno ou solo em que a semente é lançada. Esse é o coração humano. Lá no versículo 19 diz isso. Quando alguém ouve a mensagem do reino, não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Então, nessa comparação, o solo ou o terreno onde as sementes são lançadas é o coração humano. Em cada um dos exemplos da parábola, o solo é diferente. Você pode observar. É possível falar que assim como o solo é diferente, os corações humanos também são diferentes. Existe um coração que é duro, insensível, que não corresponde. Existe um coração impulsivo. Existe um coração ocupado com outras coisas. E existe um coração bom que corresponde à mensagem que é lançada a ela. Nós só entendemos e conhecemos o propósito daquela parábola, ou a lição que Jesus queria nos ensinar,
quando ele dá a interpretação da parábola. E aí ele diz que a lição mais importante dessa parábola, já antecipando a conclusão dela para vocês, é que o resultado de se ouvir o Evangelho sempre depende da condição do coração a quem ela se dirige. Ou seja, o semeador faz a parte dele, a semente faz a parte dela, mas a diferença dos resultados sempre está no coração daquele que está ouvindo a mensagem. O caráter daquele que está ouvindo determina o efeito da palavra sobre ele. Feita mais essas considerações, vamos entender um pouco, tirar algumas lições sobre cada uma dessas sementes, desses solos que nós vemos na parábola. O primeiro exemplo é da semente que foi lançada à beira do caminho. E é interessante lembrar que era muito costume na época se semear com a mão. Tanto o trigo quanto a cevada era comum naquela época. E quando se lançava essas sementes, era inevitável que algumas delas fossem jogadas num lugar onde o arado não havia chegado. No caminho onde pessoas haviam passado e pisado entre as covas, né, da semeadura. E aquele lugar onde o arado não havia mexido na terra, onde as pessoas haviam pisado, porque precisavam passar pela plantação, pelo terreno, era inevitável que aquele solo fosse duro demais para que alguma coisa conseguisse penetrar nele. E a semente não conseguia entrar, é verdade. Esse é o coração que não corresponde, que é insensível comparado a esse tipo de solo. De tanto recusar a mensagem de Deus, o coração se tornou insensível a essa mensagem, duro a ela. Sob a influência do diabo, tudo que a pessoa ouve, ela imediatamente rejeita ou recusa. Para ela a mensagem de Deus não tem um mínimo de importância e ela não dá atenção àquilo. Aquilo não comove, não mexe com o coração dela. Esse tipo de coração insensível, ele nem sequer reflete ou medita sobre o significado da mensagem que ele recebe. Por isso que ele também não corresponde. E como diz o texto, o próprio diabo vem e arrebata aquilo que aquela mensagem poderia deixar no coração da pessoa. Às vezes a gente diz assim, a palavra do Senhor não volta vazia, né? A gente nem sabe muitas vezes onde é que está esse versículo, que está lá no Velho Testamento. E Deus estava dizendo que a palavra dele não volta vazia, mas ela cumprirá o seu propósito. Mas eu posso garantir para vocês, de acordo com essa parábola, que às vezes a palavra de Deus, por mais poderosa que seja, ela não pode fazer diferença na vida de alguém que simplesmente a rejeita por completo. Deus nos deu esse livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Então, ainda que o evangelho seja poderoso, alguém pode escolher rejeitar ele a tal ponto de se tornar insensível. Vocês querem um exemplo? Possivelmente Jesus estava falando dos escribas e dos fariseus. Eles estavam tão cheios de má vontade para com Jesus, com a mensagem de Jesus, que primeiro eles estavam sempre procurando uma oportunidade para pegar Jesus em alguma contradição. Eles não estavam interessados na mensagem de Jesus. Muitos iam até ele só para testar ele, com intenções ruins. Mas Jesus conhecia o coração. Eles estavam tão insensíveis à mensagem de Jesus, que um certo dia, mais de uma vez na verdade, Jesus curou pessoas e eles recusaram isso. Nem para olhar para a necessidade daquele que estava sofrendo, daquele que estava doente. Em uma certa vez, existia uma mulher que estava há muitos anos oprimida pelo diabo. A Bíblia diz que ela andava encurvada. E Jesus diz assim: vocês estão mais preocupados
com que a lei de vocês seja guardada do que com a libertação e a cura de uma pessoa, de uma filha de Deus como vocês. Eles se tornaram tão insensíveis que a religiosidade deles impediu eles de ver a necessidade mais básica das pessoas. Eles se tornaram tão insensíveis que os milagres que Jesus fazia, que eram algo tão raros naquele tempo, Deus havia se calado ao povo durante mais de 400 anos. E agora Jesus estava fazendo tantos milagres e eles não conseguiam enxergar aquilo que estava na frente deles. Que Deus estava ali fazendo maravilhas, que Deus havia vindo para resgatar o seu povo. Não ache que esse tipo de coração só existe lá fora no mundo, onde a gente acha que as pessoas estão perdidas, onde a gente acha que as pessoas estão sem jeito, onde a gente se escandaliza com o que elas fazem. Porque na própria época de Jesus, os mais religiosos, dos mais religiosos, eram os mais insensíveis à mensagem de Deus. Isso pode existir aqui no nosso meio também. Um coração insensível. Lá em Romanos 1, completa ou repete uma mensagem semelhante. Romanos 1, 21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Deus não quer que ninguém o rejeite, Deus não quer que ninguém não seja tocado pela mensagem. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é paciente e quer que todos se salvem. Mas quando a pessoa de forma deliberada escolhe rejeitar o Senhor, e diante de todos os apelos e mensagens, ela escolhe que aquilo não é algo para ela, Deus permite que aquela pessoa caia na sua própria escolha. Deus permite e entrega a ela seu próprio destino. É isso que esse texto fala também. Mas além do terreno colocado no solo, ou da semente colocada no solo duro, que não penetra nada, existe a semente que foi jogada num terreno rochoso. O texto diz, no versículo 5, que não havia muita terra para aquela semente, porque era feito de pedra na maioria. Logo, brotou porque ela não era profunda. Quanto ao que foi semeado, versículo 20, em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge tribulação, logo abandona a palavra. É interessante pensar também lá na época de Israel como eram plantadas as plantas, como eram cultivadas, porque boa parte do solo cultivável lá de Israel, ele era feito por rocha. Eles ficavam na parte superior de rochas. Nesse caso, como não tinha muito solo, a semente só podia germinar para cima, só podia crescer para cima. Ela não tinha condições de fincar raízes profundas. Ela brotava imediatamente. Por falta de raízes, o que acontecia? Tão logo saía o sol, ela não tinha umidade, ela secava. Assim acontece com a pessoa que é simbolizada também nesse texto. Ela se alegra, ela se empolga, ela é impulsiva, ela aceita a mensagem, muitas vezes somente movida pela emoção. Observe o que eu estou falando, somente pela emoção. Não quero dizer que a emoção não inclui a conversão, é claro que inclui. Ela é comovida, ela derrama lágrimas, mas quando passa o encanto, ela esquece tudo que houve à volta dela e volta à sua antiga vida de pecado. Eu e você, nós não sabemos quando a provação ou a tentação vai vir nas nossas vidas, mas nós devemos estar preparados para elas. Jesus prometeu isso, que elas viriam. Mas o problema é quando elas vêm e nós não temos raízes nas nossas vidas. Nós não temos raízes profundas. É a hora que nós não permanecemos. E o que seriam essas raízes?
como é que eu e você podemos criar raízes para que a nossa fé não seque na hora da provação? Eu posso dizer com certeza que quando nós vivemos diariamente na presença de Deus, e não apenas em momentos, ou em eventos, ou em cultos, ou em retiros, aí nós estamos ficando raiz na nossa vida. Muitas vezes nós saímos de um culto entusiasmados, motivados, acreditando que agora vai, eu não vou mais cair naquele pecado, eu não vou mais me envergonhar da palavra de Deus, eu não vou mais desanimar quando a provação vier na minha vida. Só que não passa de empolgação. A vida que tem raízes é uma vida inteiramente baseada na palavra. A vida cristã, ela não pode viver ao sabor das nossas emoções. Imagine, eu estou feliz, Deus me ama. Eu estou triste, algo deu errado, Deus não me ama. Senão nós vamos ficar sendo levados sempre de um lado para o outro, dependendo da moda ou daquilo que a gente quiser no momento. Lá em Colossenses 2, eu queria que você abrisse esse texto. Colossenses 2, 6 e 7. Nos traz uma verdade muito importante. Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, esse versículo está em sintonia do que a gente estava falando aí sobre essa passagem. Ele fala de que existe uma forma de vivermos enraizados, de vivermos firmados no Senhor, de vivermos firmes e edificados nele. E é interessante que ele diz assim: assim como vocês eram quando vocês receberam a Cristo. Normalmente a vida cristã no início dela é de muita intensidade, é de muita alegria, é de muita dedicação. E às vezes, depois de passado alguns anos, a gente olha para trás e olha com saudade. Como era bom aquele tempo. Às vezes está ligado a um momento da nossa vida, né? Às vezes a uma igreja que a gente esteve. Como era bom aquela época. Como eu servia ao Senhor com dedicação. Ah, mas agora eu não tenho tempo. Ah, mas agora tem aquilo que eu não posso. Ah, mas é porque no líder do ministério não é mais o mesmo. A gente tem tantas desculpas para a nossa frieza espiritual, né? Precisamos viver em Cristo todos os dias, é isso que o texto diz também, bem firmes, com raízes fortes, que não vão permitir que sejamos levados pelas tempestades da vida. Quando nós temos raízes, quando nós temos alicerces bem feitos, profundos, isso dá sustentação à vida inteira, à nossa vida inteira. Se você quer saber qual é o alicerce da sua vida, se faça a seguinte pergunta: em que você confia mais? O que você mais valoriza na sua vida? O que você prioriza se torna o alicerce da sua vida. O que você dá mais importância é a sua raiz. E é sobre esse alicerce que aí você vai colocar todas as outras coisas que você tem. Por exemplo, se seu alicerce é o dinheiro, já posso dizer que é um alicerce inseguro. A Bíblia diz que nós não podemos colocar nossas esperanças na incerteza das riquezas. Pode ser que você nem tenha muito dinheiro, mas você não precisa ser uma pessoa rica para confiar no dinheiro. Não precisa. Você pode desejar e valorizar tanto o dinheiro como a coisa mais importante da sua vida. Você pode estar correndo atrás dele como uma coisa que é tão importante para você, e pode deixar de lado o alicerce, o único alicerce seguro, que é Jesus Cristo.
O difícil é que a maioria das pessoas não consegue perceber ou não consegue admitir quando a sua vida está lançada num alicerce inseguro. Infelizmente, a maioria das vezes que a gente percebe que fundamentou a nossa vida num alicerce frágil, é quando a gente passa por instabilidades, por perdas, algumas vezes já é tarde demais. Assim como o dinheiro, todas as outras coisas podem ser colocadas como alicerce em nossas vidas. E como eu já falei, se qualquer coisa na sua vida que não Deus for o alicerce, você está em grande perigo. Uma hora, esse alicerce não vai se sustentar. Nada no mundo vai durar eternamente. Uma hora isso vai acabar. Jesus disse que nós devíamos juntar tesouros nos céus, porque os tesouros na terra, eles podem ser roubados, né? Eles podem ser perdidos, eles podem perder o seu valor. E Jesus não está falando só de dinheiro, ele está falando de qualquer coisa desse mundo. Mas lá em 1 João diz que aquele que fizer a vontade do Senhor permanecerá para sempre. É esse que é o alicerce seguro que nós podemos ter na nossa vida. Somente quando nós estamos enraizados, firmados em Cristo, pode vir as tempestades, pode vir os terremotos, pode vir a destruição, pode vir até a morte, porque a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus venceu até a morte. Então, esse sim é o alicerce seguro para as nossas vidas. É nisso, é em Cristo que nós devemos estar enraizados. É Ele que nós devemos priorizar na nossa vida. É fazer a vontade dEle que deve ser a nossa maior busca. Falamos da semente plantada, lançada sobre a estrada, que é o coração insensível. Falamos agora sobre a semente lançada sobre o terreno pedregoso, que é o coração impulsivo, vamos chamar assim. E agora vamos falar da semente que foi lançada entre os espinhos. O texto diz lá no versículo 7 de Mateus 13 que essa semente cresceu, mas os espinhos sufocaram as plantas. É a mesma coisa da pessoa que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações da vida sufocam e tornam ela infrutífera. É interessante você pensar que todo solo é sempre cheio de espinhos. Qualquer pessoa que se propõe a plantar alguma coisa, normalmente naquele solo vai ter algum capim, alguma planta infrutífera, e ele vai ter que tirar, limpar aquilo ali, se ele espera que a planta que ele quer plantar possa crescer, e não só crescer, mas possa ser frutífera. E é impressionante como aquilo que é ruim sempre se prolifera mais rápido do que aquilo que é bom, como no solo, né? A erva daninha sempre cresce mais rápido que uma planta frutífera. Mas o solo, qualquer solo, ele tem uma quantidade limitada de vida que ele pode suportar. E quando a erva daninha cresce, a planta é sufocada. Essa comparação descreve exatamente o coração do homem, que está cheio de raízes e espinhos subterrâneos. É o solo sujo. O coração sujo se assemelha a esse solo sujo. E assim como a erva daninha é uma ameaça ao crescimento da planta frutífera, o coração cheio de entulho é uma ameaça ao crescimento e à frutificação da palavra de Deus. E o exemplo fala do coração cheio de preocupação com esse mundo. É um coração ansioso por conquistar riqueza e qualquer outra coisa que o mundo valoriza. Poder, sucesso, o prazer pecaminoso. Quando o meu e o seu coração está cheio dessas coisas, a palavra de Deus não tem espaço para entrar
e para frutificar. Tem um autor chamado William Hendrickson. Em seu comentário do livro de Mateus, ele diz assim, ouça com atenção: isso frustra toda influência para o bem que a mensagem de Cristo poderia trazer para a vida dessa pessoa. Esse coração está ocupado com outras coisas, não tem espaço para calma e solícita meditação na palavra do Senhor. A correria da vida o impede de parar e pensar na própria vida. Essa pessoa vive sufocada. A ansiedade constante sobre os negócios mundanos enche a mente e o coração. É isso que as preocupações desse mundo faz conosco. Quando alguém é pobre, por exemplo, ela acha que se fosse rica, seria mais feliz. Se ela é rica, ela acha que se fosse mais rica, seria mais feliz. Eu já contei aqui que eu já passei por diversas situações financeiras na minha vida. Desde não ter nada, ou quase nada, né? De ter que juntar 2, 3 reais aí para comer uma pizza no Jorge, lá no fim de semana com os amigos, né? Graças a Deus, eu e meus amigos hoje em dia a gente já pode pagar uma pizza, né? Já tem esse dinheiro. Mas é impressionante como é a nossa vida. A gente não tem nada, a gente queria, rapaz, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta, seria bom para mim ir para a igreja. Aí você tem uma bicicleta. Aí daqui a pouco você pensa, se eu tivesse pelo menos uma moto, ia ser melhor para mim não precisar depender de ônibus. Aí você consegue uma moto. Rapaz, esse Teresina é calor demais, tem condição não dá para andar de moto não. Se eu tivesse pelo menos um carrinho, pode ser qualquer carrinho mesmo, simples. Era bom demais porque eu não ia precisar enfrentar esse sol. Aí daqui a pouco, rapaz, esse carro está muito velho, está dando prejuízo. Não dá certo, eu preciso de um carro melhor. E aí você vai, ó. Rapaz, mas esse carro, o ano dele, 2013, eita, carro está antigo, tem que trocar porque se você daqui a pouco começa a dar despesa, preciso de um carro maior. Rapaz, era bom se eu tivesse um carro para me andar na cidade e um carro para mim no interior. Nunca acaba a nossa sede demais. Nós estamos sempre colocando a nossa felicidade naquilo que nós ainda não temos, esquecendo que não é o que eu tenho que me faz feliz, não materialmente, é quem eu tenho, é Deus que pode me fazer feliz. Contentamento define alguém que está satisfeito, independente das circunstâncias em que está vivendo. Lá em Filipenses, eu quero que você abra também, porque esse texto é muito bonito. Filipenses 4. Filipenses 4, 12 e 13, o apóstolo Paulo, ele está refletindo sobre a própria vida dele. E ele chega a uma conclusão. Filipenses 4, 12 e 13. Olha a conclusão que o apóstolo Paulo tem a partir da sua própria vida. Ele diz assim: se eu quero passar necessidade e se eu quero ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de viver contente em qualquer situação é fortalecer-se nos bens, não. Nas pessoas, não. No status, na profissão, no conhecimento, na aparência, não. O segredo de viver contente em qualquer situação é fortalecer-se em Deus. Mas para Deus agir na sua vida, Ele precisa de espaço. Você precisa retirar o que está sufocando a sua vida. Você precisa retirar o entulho que está no seu coração. Existem coisas que só estão drenando as nossas energias, mas não produzem nenhum fruto para a nossa vida. Preocupações, anseios,
necessidades que nós achamos que nós temos, mas na verdade nós só estamos sendo influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Meus amigos têm, então eu preciso ter. Não é porque eu preciso ter aquilo, não é porque é uma necessidade essencial, é porque eu preciso prestar conta às pessoas. Eu preciso mostrar que eu sou como elas. Nós temos essa necessidade de aceitação. Repare que no caso da parábola, o problema desse solo não é a sua infertilidade, diferente dos anteriores. O anterior, a semente não conseguia entrar, o outro, a semente não tinha nem areia para sugar nutrientes. Esse solo, nasce muita coisa nele, só que a energia dele, o alimento dele, o adubo dele está sendo usado para coisas inúteis, que são os espinhos. Pode ser que na sua vida esteja acontecendo desse jeito. Os espinhos estão ocupando espaço que deveria ser usado para produzir frutos. Peça para o Espírito Santo mostrar isso para você. Os espinhos que precisam ser retirados do solo do seu coração. Não uma limpeza superficial, mas uma limpeza profunda. Você precisa arrancar o mal pela raiz na sua vida. Às vezes a gente se engana, mas nós não podemos dar atenção a tantas coisas que nós queremos dar. E isso é uma das coisas que nos sufoca. Nós temos tanta coisa para dar conta, tanta coisa para fazer, que nós vivemos sufocados. Eu quero dizer para você uma verdade espiritual. Você possui uma limitação física e emocional. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você não pode fazer coisas além da sua capacidade. Ou você vai fazer e deixar de lado aquilo que é mais importante. Você vai deixar de alimentar o seu espírito e ele vai ser sufocado. É interessante que a gente pode olhar para a nossa vida e achar que ela é uma vida frutífera. Porque nós estamos fazendo muitas... Oi, som. Continuando. Nós podemos olhar para nossas vidas e achar que a nossa vida é frutífera, porque nós estamos fazendo muitas coisas. E às vezes ainda é para Deus essas muitas coisas que nós estamos fazendo. Mas assim como o solo, ele fica verdinho quando o capim nasce, parece que ele é um solo muito bom. Mas não adianta nada se daquele capim não nascer frutas, plantas que produzam frutos. Não, que utilidade vai ter? A mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes a solução não é apenas estarmos ocupados, mas sermos frutíferos. Pense nisso. Jesus diz lá em João 15,16 que Ele nos escolheu para darmos frutos, e frutos que permaneçam. Nós vamos falar no final sobre que tipo de frutos são esses. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: esses frutos que permanecem não são frutos materiais, não são frutos desse mundo, são frutos espirituais, frutos eternos. Falar em sufocamento, em estar cheios de coisas, é falar de Marta, que está lá em Lucas 10, 38 a 42. Nós não vamos ler, mas a lição de Marta e Maria encaixa perfeitamente com esse coração sufocado por tantas coisas. Marta, no texto, ela estava muito ocupada com o serviço. Maria estava sentada. Ou seja, na nossa concepção, no senso comum, Marta estava trabalhando e Maria não estava fazendo nada, né? Só que Marta vai cobrar Jesus para exigir que Maria faça alguma coisa, porque ela acha que Maria não está fazendo nada. Só que Marta recebe uma resposta bem inesperada de Jesus. No nossa gíria, Marta recebeu uma cortada de Jesus, né? Jesus cortou Marta. Como foi? Ele disse assim, ele disse que o que Maria estava fazendo
dito de outra forma, era uma coisa muito útil, sim. Na verdade, o que Maria estava fazendo, Maria estava sentada ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, as palavras de sabedoria de Jesus. Jesus disse que o que Maria estava fazendo era mais importante do que aquilo que Marta considerava tão especial. Maria estava ocupada em valorizar a presença de Jesus, enquanto o que Marta estava fazendo, estava trazendo para ela preocupação e inquietação, é o que diz o texto. Eu não quero incentivar vocês à ociosidade, pelo contrário. Eu quero que você entenda a valorizar o que é mais importante. Até porque todos nós precisamos trabalhar. Mas apenas uma coisa é realmente importante, e essa nós não podemos negligenciar, que é buscar ao Senhor. Esse é o nosso propósito maior na vida. O restante é passageiro. Quando nós estamos cheios de inquietações e preocupações, assim como Marta, nós somos impedidos de ser abençoados pela palavra de Deus. Nós somos impedidos de abençoar outras pessoas. A palavra não pode frutificar nas nossas vidas. Se você observar com todos esses solos, o problema não está no semeador, ele está fazendo o papel dele. O problema não está na semente, ela é uma semente viável. O problema está no solo. Esse problema está em nós. Quando nosso coração está cheio de muitas coisas, como nesse caso. Aí nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me mostra as preocupações que estão me dominando, os desejos que eu tenho, os sonhos que eu tenho que são mundanos, que têm impedido a Tua palavra frutificar na minha vida. Eu não estou falando de pecado aqui. Eu estou falando de ocupações, de preocupações que só tiram o nosso foco do Senhor. Nós chegamos em casa de noite, aí a gente diz que está cansado, né? Não, eu estou cansado, e depois a gente vai dizer: essa semana eu nem orei direito, porque eu cheguei em casa muito cansado, não consegui fazer muita coisa. Mas aí pergunte: você assistiu televisão? Você olhou as redes sociais, curtiu as fotos? Você conversou no WhatsApp? Né? Alguns ficam até de madrugada. As suas séries do Netflix estão em dias? Né? Então, essa desculpa de estar cansado é, como não me está dizendo, é uma desculpa. É somente uma desculpa. Como é que o Senhor, nós declaramos que Ele é a coisa mais importante para nós e simplesmente nós não temos tempo para Ele? É incoerência da nossa parte dizer isso. É muita incoerência dizer que não tem tempo para o Senhor. Às vezes nós precisamos fazer escolhas pequenas, como chegar em casa, ao invés de ligar a televisão, ir para o quarto, orar. Às vezes as nossas escolhas precisam ser maiores. Eu preciso sair desse emprego que está sufocando a minha vida com Deus. Porque não adianta eu ganhar bem se eu estou vazio de Deus. Não adianta. Às vezes eu preciso terminar um namoro, um relacionamento que está me afastando de Deus. Eu preciso me afastar de uma amizade que está me influenciando para o mal. Às vezes as escolhas são mais radicais mesmo. Mas Jesus disse que se fosse preciso, nós poderíamos ter até que cortar o nosso olho, né? É melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. As escolhas são sérias na nossa vida. A última semente, o último solo, na verdade, a semente caiu em terra boa, deu colheita e cresceu. Esse é o coração daquele que ouve a palavra, entende a palavra e produz frutos na sua vida. Esse solo, ele era fértil, ele não era duro, ele não era rochoso, nem era ocupado, mas ele era bom em todos os sentidos. Ele serviu ao seu propósito. Com esse tipo de pessoa, a mensagem do reino cai em boa terra e ele produz frutos. A pessoa não somente ouve a pregação, mas ela coloca em prática na sua vida.
isso produz frutos na vida dela e na vida das pessoas ao seu redor. Sabe que frutos são esses? Você conhece muito bem. Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo, esse fruto surge na nossa vida, essas qualidades se desenvolvem. E mais, elas influenciam outras pessoas. Nós somos pessoas que influenciam onde nós estamos para o bem, para a alegria, para a paz, para a bondade, para o domínio próprio. A questão não é se você sabe quais são os frutos que a mensagem de Cristo deve produzir da sua vida, mas se na sua vida, ou se a sua vida, ou se o seu coração está preparado e disponível para essa mensagem. Você está entendendo? Não é se você sabe esse versículo e sabe quais são as qualidades que o Espírito Santo deve produzir na sua vida. A questão não é essa. Versículos decorados, o diabo deve saber a Bíblia toda. A questão é que se o seu coração está aberto e receptivo para que essa mensagem transforme a sua vida. A gente às vezes quer reclamar de Deus porque a gente vem à igreja, faz isso e aquilo, e as coisas não mudam na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Quando na verdade a palavra vem para os nossos ouvidos, mas não chega até o coração. Sabe quando é que a palavra de Deus chega no nosso coração? Não é quando a gente se emociona. Não é só emoção. Não é quando a gente concorda. É quando ela produz transformação nas nossas vidas. Aí você pode dizer, as pessoas podem ver isso na sua vida. É aí que a palavra de Deus está produzindo frutos. Em qual dessas situações está a sua vida? Que tipo de solo é o seu coração? Eu queria chamar o ministério para a gente cantar de novo uma música. E eu queria que você estivesse pensando sobre isso. Qual desse solo é o seu coração? Qual frutos você tem produzido na sua vida? Quantos anos você está na igreja? De que pecados você ainda não conseguiu se libertar? Será que você ainda não consegue ter o domínio próprio na sua vida? Você continua sendo uma pessoa descontrolada na sua vida. Aparentemente as pessoas olham para você, no domingo à noite todo mundo parece crente, né? Mas e lá na sua casa? Quando você está fazendo as coisas e os seus irmãos não estão vendo? Como é? Você continua sendo crente? A vida verdadeira, a vida transformada, é uma vida que produz frutos a todo momento. Peça a Deus para seu coração ser uma terra boa também. É interessante. Deus, até nisso a gente precisa de Deus, né? Ele lança a semente da mensagem, mas até nisso eu tenho que pedir: Senhor, eu não sei se meu coração está firme, se meu coração está preparado para frutificar. Às vezes você pode olhar para a sua vida e nem saber por onde você vai conseguir organizar toda essa bagunça que você está vivendo. Peça para Deus arar o seu coração, o solo do seu coração. Peça para Ele ir bem fundo, limpar o que está ocupando a sua vida. E aí você vai conseguir dar frutos eternos. Vamos cantar essa música? Eu queria pedir que você ficasse de pé.